Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Muitas vezes olhamos para a nossa vida espiritual e sentimos-nos distantes de Deus, incapazes de fazer até alguma coisa ou até andamos desanimados na nossa vida. No momento em que pensei em desistir de muita coisa, em 2018, Deus lembrou-me do valor da salvação e do seu grande amor por mim, ao ponto de ter entregado o seu próprio Filho. E ao pensar nesta maravilhosa graça, escrevi uma oração onde na parte final dizia: "Obrigado, meu Deus, por nunca te teres arrependido de me ter salvado, apesar de saberes da minha fragilidade." Será que já alguma vez também quiseste desistir da tua caminhada de fé e voltar às tuas origens de ceticismo ou de paganismo? Se sim, o que fazer quando esses momentos chegam na nossa vida? Ou será também que ainda temos dúvidas de começar uma caminhada com Jesus? Então, o título da mensagem de hoje é Não Voltes às Origens. E vamos então abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 20. E estamos a pregar este livro de forma expositiva e sequencial. E para podermos então entender melhor aquilo que vai ser dito, convém termos esta noção do livro de Gálatas, o qual se divide em três partes. Relembrar que foi escrito por Paulo às igrejas, às 4 igrejas na Galácia. E a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 2, onde vemos o que Deus fez pela nossa salvação, em contraste com o falso evangelho que ensinava o que nós devemos fazer para sermos salvos. A segunda parte deste livro de Gálatas está entre o capítulo 13 e o capítulo 4, onde compreendemos no que devemos crer em resposta ao que Deus fez. E na última parte, que brevemente nós iremos chegar, capítulo 5 e capítulo 6, iremos perceber que acreditar naquilo que Deus fez é viver de uma forma transformada no nosso dia a dia. Então hoje vamos olhar para a parte final do capítulo 4 e antes de lermos estes versículos podemos perceber que o facto de sabermos que somos filhos de Deus pela fé transforma a nossa forma de viver com Deus e para com os outros, isso logo no início do capítulo 4. E hoje vamos ver, a partir do versículo 8 até ao versículo 20, como os cristãos da Galácia estavam a abandonar o Evangelho e a regressar às suas origens, isto é, à vida que tinham antes de terem conhecido Jesus, uma vida de escravidão espiritual. Então, em primeiro lugar, voltar às origens é viver em escravidão. Vamos ler o versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo, aqui a palavra conhecer tem a ver com intimidade, não ter intimidade a Deus, servíeis, a ideia de estar controlado, a deuses que por natureza não o são. Paulo expressava aqui a sua tristeza ao ver como os falsos mestres tinham entrado na igreja e influenciado os cristãos com a imposição de leis cerimoniais que, para alguém ser salvo, tinha de obedecer a essas mesmas leis. E fê-lo lembrando de quem eles eram antes de terem a salvação. Por isso disse-lhes que as suas vidas estavam controladas por falsos deuses que na realidade, reparem no texto, não são deuses, nada o são por natureza. Então aqueles cristãos antes de ter um encontro com Jesus viviam como pagãos, pois estavam mortos espiritualmente, assim como todos nós. É verdade que encontramos em Efésios 2:1. Ele deu-vos vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então qualquer pessoa, antes de conhecer a Jesus, as suas origens é de estar morto espiritualmente. Por isso, lembremos-nos, a nossa origem, por melhor ou pior que tenha sido, é espiritualmente a mesma. Nascemos pecadores e escravos do pecado. O rei David tinha a plena consciência disso. No Salmo 51, versículo 5, ele diz: "Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe." Quem não conhece a Deus, seja pagão ou seja ateu,
vive aprisionado ao pecado, como também vive aprisionado aos seus ídolos. Não experimentou a liberdade que há em Jesus. Será que nós temos plena consciência das nossas origens, de quem nós éramos sem Deus? Será que nós, ao olharmos para o nosso passado, temos a noção de quem nós éramos sem Deus? Ou, por outro lado, se estamos na igreja desde pequenos, nós conseguimos imaginar quem seríamos se Deus não fosse o Senhor da nossa vida? Entender as nossas origens e depois vivermos a liberdade que é em Jesus por meio da fé é o primeiro passo para nós vivermos em paz com Deus. E não há nada melhor neste mundo do que vivermos em paz com Deus. Versículo 9 ou versículo 11. Mas agora que conheceis a ideia de intimidade, mais uma vez, a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis a voltar outra vez, novamente, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenho eu trabalhado em vão, sem qualquer tipo de resultado para convosco. Então, nestes 3 versículos, vemos um contraste entre as origens das pessoas pagãs e quem elas eram depois de terem ouvido o Evangelho. A diferença agora é que conheciam a Deus, ou melhor, segundo Paulo, Deus é que as tinha conhecido primeiro para que então pudessem conhecê-lo. O que Paulo queria dizer com estas palavras? Será que se enganou e depois corrigiu? O que é que Paulo queria dizer então com estas palavras? Devemos entender, biblicamente, que se amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Esta é a verdade que nós encontramos em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Paulo pretendia mostrar-lhes que a iniciativa da salvação deles tinha vindo da parte do próprio Deus e não pelos esforços pessoais de cada um, nem da obediência aos dias e nem sequer a obediência às festas judaicas. Então, Paulo, ao mostrar que a iniciativa da salvação, a obra da salvação era de Deus, estava-lhes a dizer, não é nada sobre o que vocês fizeram, é tudo sobre Deus. Esta verdade, então, deveria levá-los a compreender que a salvação é graça, é uma dádiva imerecida, dada a pecadores. E ao entendermos como essa graça imerecida foi dada a pecadores como nós devemos dar toda a glória a Deus pela nossa salvação, porque se nós fomos salvos, foi devido àquilo que Jesus fez e não devido à nossa obediência. Por isso nós louvamos, nós exaltamos a Deus. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o único que deve ser adorado, porque toda a salvação é dádiva de Deus. Efésios 2, 8 e 10. Deve também fazer-nos refletir sobre quem realmente nós somos, pois muitos falam em nome de Deus, mas não têm qualquer tipo de intimidade com Ele, porque não são conhecidos pelo próprio Deus. Podem, inclusive, trabalhar para Deus, fazer milagres e até profetizar, mas isso não significa que sejam realmente de Deus. Porquê? Porque Jesus assim o afirma em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expulsámos demónios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então dir-lhes-ei explicitamente, nunca vos conheci. Intimidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso deixem-me perguntar-vos, temos nós intimidade com Deus? Será que nós podemos dizer que conhecemos a Deus no sentido de ter intimidade com Deus? Depois de Paulo ter-lhes mostrado que a salvação se devia totalmente à soberania de Deus, confrontou-os por estarem a voltar às origens. Ao regressar, reparem no texto, aos rudimentos fracos e pobres. Se em Jesus nós temos liberdade, voltar às origens significa voltar à escravidão. Porque o paganismo ou o legalismo são os dois lados da mesma moeda da escravidão espiritual. Em Jesus somos verdadeiramente livres e essa liberdade liberta-nos da pressão de sermos aceitos por Deus.
Às vezes, até no nosso meio evangélico, há pessoas que vivem com esta pressão. Será que eu sou aceito por Deus? Será que eu estou a conseguir agradar a Deus? E vivem com esta pressão. Em Jesus nós temos liberdade porque tudo foi pela graça. Nós já não precisamos carregar o peso de tentar agradar a Deus com os nossos esforços, porque Jesus fez a obra suficiente naquela cruz. Então, à medida que percebemos que somos aceitos por Deus, nós vamos deixar mais facilmente os nossos ídolos e o legalismo existente. Ídolos porque queremos depender dessas coisas, como se, de repente, se eu perdesse alguma coisa na minha vida, a minha vida deixa de fazer sentido. Isso é um ídolo. Quando dizemos, e agora a minha vida deixou de fazer sentido, isso é um ídolo. É um Deus, um falso Deus que nós temos. Ou vivemos no legalismo, no sentido de eu sou salvo por ter obedecido e por isso eu sou melhor do que a Adriana, porque eu sou mais perfeito do que ela. No caso, não é verdade. Então, será que estamos a sentir paz com Deus? Será que nós podemos dizer que estamos em paz com Deus ou estamos a tentar voltar às nossas origens, onde vivíamos como escravos dos nossos prazeres e onde, inclusive, o pecado já não nos fazia confusão? A minha pergunta é esta: o pecado ainda te faz confusão? O pecado ainda mexe contigo ou é igual ao litro, tanto faz? Nós vimos hoje na escola bíblica o pecado todo ele é uma ofensa à grandeza, à majestade, à santidade de Deus. Ou, por outro lado, será que estamos a viver com o peso de agradar a Deus? Há muita ingratidão quando somos alvos das bênçãos de Deus e depois voltamos à escravidão, seja pelo paganismo, onde vivemos a nosso belo prazer, ou pelo legalismo, tentarmos conquistar o favor de Deus pelas nossas ações. Paulo temia que o seu trabalho tivesse sido em vão por ver aquelas pessoas a regressarem às suas origens pecaminosas, pagãs, legalistas. E como tinha um coração pastoral, sofria com a mudança que estava a acontecer nas suas vidas. Paulo não podia ver aquilo e continuar normal como se nada fosse. Por isso, não voltemos às nossas origens da nossa escravidão, porque isso irá levar-nos também à rejeição da palavra de Deus. Então, voltar às origens é viver em escravidão. Em segundo lugar, é rejeitar a palavra de Deus. Vamos ver isso, versículo 12. Sede qual eu sou, mas também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, imploro, em nada me ofendeste. Então, ao falar aos cristãos, Paulo mostrou-lhes que ele próprio tinha vivido como um legalista. Ele próprio tinha buscado a sua salvação pelos seus próprios esforços. No entanto, deixou todas essas coisas para se entregar a Jesus por meio da fé. Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 9, nós vemos que todas essas coisas ele considerou-as como esterco por amor a Deus. Porque se a salvação então fosse por obras, Paulo tinha o doutoramento. Mas ele diz, isso não interessa. É tudo pela graça. Paulo renunciou a essas coisas por amor a Jesus, pois sabia como essas coisas escravizavam e como Jesus libertava. Por isso pedia-lhes, sigam o meu exemplo, larguem o legalismo, larguem o paganismo, vivam a liberdade que há em Jesus. Aqui vemos novamente o coração de Paulo. Ele nada impõe, mas suplica de todo o coração. Não se coloca de um pedestal, ele afirma que ele era ou que ele é como eles. Esta é uma grande atitude, uma atitude de grande humildade. Pois Paulo desarmava as pessoas com o seu amor. E às vezes nós esquecemos que a melhor forma de desarmar as pessoas é com o amor e não é responder da mesma maneira. Além disso, sempre que estava com eles, pregou-lhes o Evangelho e ele tinha sido sempre bem recebido. Vamos ver isso nos versículos a seguir, versículo 13 e 14. E vós bem sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. A transformação das vidas das pessoas daquelas igrejas aconteceu porque Paulo lhes tinha pregado o Evangelho, que tem poder para transformar qualquer tipo de pessoa.
Deus usou a enfermidade de Paulo para que ele pudesse levar-lhes a mensagem. Nós não sabemos ao certo qual era a doença. O que nós sabemos, olhando para este texto, é que Deus usa o que consideramos muitas vezes as reveses da nossa vida para trazer benesses ao seu povo. As coisas que tantas vezes nos queixamos pode ser o meio que Deus usa para salvar alguém. Se os problemas de Paulo serviram para que ele falasse de Jesus, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades também podem servir para evangelizarmos alguém. Não ignoremos o nosso sofrimento. Agora pensemos, estaremos nós dispostos a sofrer para alguém ser salvo? Estou eu disposto a usar a minha dor? Estou eu disposto a dizer, Senhor, tens o meu corpo é teu. Se for através da dor que alguém se una a ti, usa a minha vida. Teremos nós coragem de dizer isso? Estaremos dispostos a entregar as nossas dores para a salvação de Deus na vida de alguém, para que essa pessoa se liberte da escravidão espiritual onde ela se encontra? Olhamos para o versículo 14. Podemos perceber que a enfermidade de Paulo podia ter sido uma provação para os cristãos da Galácia. Porquê? Porque talvez pudesse ser desagradável à vista das pessoas. Possivelmente, não se sabe bem, uma desfiguração do seu rosto ou alguma coisa que lhe causava sérias limitações no seu ministério, que as pessoas até podiam ter vergonha dele. Naquela cultura, quando alguém sofria de uma doença assim, estamos a falar no meio dos gentios, os pagãos cuspiam na pessoa, acreditando que ela pudesse estar possuída por demónios e por isso é que estava desfigurada. No entanto, os cristãos da Galácia acolheram o apóstolo Paulo com amor. Porquê? Porque tinham acolhido a palavra de Deus. E quem ama a palavra, ama aqueles que pregam de forma fiel. Eles não idolatraram o mensageiro, mas amaram quem lhes trouxe a mensagem. Não sei o que aconteceria com Paulo nos dias de hoje, pois há uma certa tendência de valorizar a imagem mais do que honrar quem é fiel à pregação do Evangelho. Eu não quero saber se sou uma celebridade ou não, mas quero preocupar-me em saber se há fidelidade na minha vida e no meu ministério. A celebridade traz orgulho, arrogância, desprezo, soberba, e não é em vão que nós estamos a ver vários pastores a caírem. E pastores acima dos 60 anos, 70. Então, o que nos mostra que acontece com qualquer idade. As igrejas precisam de valorizar os pastores que se afadigam na palavra e no ensino, conforme Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 17. E eu dou graças a Deus porque a Igreja Batista da Graça sempre cuidou de mim e da minha família. Não por sermos simpáticos, ou tendencialmente simpáticos, ou às vezes simpáticos, mas porque, espero eu, por valorizarmos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Então as igrejas precisam de motivar os seus pastores para a boa obra e não apenas os pastores motivarem as igrejas. Às vezes pensa-se, o pastor é assalariado, o pastor é que nos tem que motivar. Não. Olhem para todo o Novo Testamento e vamos ver que as igrejas também precisam de motivar, de encorajar os pastores para a boa obra. Quem está no ministério pastoral enfrenta uma luta espiritual intensa. E às vezes não ouvimos uma palavra de encorajamento. Temos apenas silêncio, que muitas vezes o silêncio é a nossa forma de elogio. E eu não percebo isto, biblicamente eu não percebo como é que o silêncio pode ser uma forma de elogio, quando as palavras têm o poder de trazer a bênção para a vida das pessoas. E há críticas quando algo não corre bem. Eu ligo muito, por exemplo, a coisas simples. Permitam-me dar 2 exemplos básicos. Recentemente a Lara veio até mim com um desenho que tinha feito em casa, toda contente para me entregar. Eu guardei o desenho, já não é a primeira vez que ela me faz. Aquilo traz-me ânimo, ver como as crianças gostam de mim. Talvez as engane, não sei. Esta semana a Carlota também esteve doente e os pais apanharam novamente um grande susto.
O Guga estava-me a dizer, por isso é que ele tem este aspecto envelhecido, não é? São muitos sustos. Eu mandei-lhe uma mensagem a dizer à Carlota que estava a orar por ela e que gostava muito dela. E ela depois mandou um áudio, a Joana estava a gravar, e ela respondeu assim: pois gosta, ele parece Jesus, mas não é. E eu disse à Joana que aquelas palavras tinham feito a minha semana. Porque às vezes nós precisamos ouvir estas coisas. E estes pequenos gestos, que para alguns podem não significar muito, para nós pastores, e talvez só não entenda quem nunca foi pastor, são uma grande motivação para nós continuarmos. Deus traz encorajamento pela boca das crianças e nós precisamos de aprender com os mais novos. O que estamos a fazer para cuidar de quem cuida de nós espiritualmente? Eu e a minha família continuamos a precisar do vosso cuidado, do vosso encorajamento, principalmente das vossas orações. Eu temo muito que possa viver o meu ministério sem as orações do meu povo. Quando perguntaram a Charles Spurgeon qual o segredo do seu sucesso no ministério, se é que há sucesso, Spurgeon dizia: o meu povo ora por mim. Nós precisamos de orar pelos pastores. O que estamos a fazer? Nós queremos continuar a servir-vos de todo o nosso coração. Olhando novamente para o texto bíblico em Gálatas e olhando para os versículos seguintes, percebemos então que as igrejas da Galácia mudaram a sua postura perante Paulo, porque mudaram a sua postura perante a palavra de Deus. E então rejeitaram a mensagem e rejeitaram o mensageiro. Versículo 15 e 16. Que é feito, pois, da vossa exultação, da vossa alegria? Onde é que está a vossa alegria? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Agora, tornei-me vosso inimigo, isto é, vocês agora têm sido hostis para comigo por vos dizer a verdade? O que é que se passou? Onde é que está a vossa alegria pela palavra? Onde é que está a vossa alegria pelo Evangelho? Onde é que está a vossa alegria pelo pastor? Por mim que cuidei de vocês? Onde é que está a vossa alegria? Será que eu agora tornei-me hostil e vosso inimigo por apenas continuar a dizer a verdade, aquilo que sempre disse? Então Paulo estava a confrontá-los de forma incisiva. Se antes estavam dispostos até lhes dar os próprios olhos, daí entenderem que possivelmente podia ser alguma desfiguração do rosto, até porque naquela cultura os olhos era considerado a coisa mais importante que alguém podia ter. Se estavam dispostos antes até arrancarem os seus próprios olhos para darem a Paulo, agora tornaram-se hostis para com ele, porque ele continuava a pregar a verdade. Não houve mudança nenhuma em Paulo. Quando amaram a palavra de Deus, viam Paulo como o seu pastor e trataram-no, dizem os textos, como se fosse Jesus. No momento em que deixaram de lado a palavra, tornaram-se inimigos. Se antes havia hospitalidade para com Paulo, agora houve hostilidade. Convém sabermos que a função dos pastores não é dizer o que as pessoas querem ouvir, mas pregar o que elas precisam de ouvir. Precisamos avaliar a nossa própria vida e perceber como reagimos, como temos reagido quando alguém prega contra os nossos ídolos de estimação. Porque normalmente, tendencialmente, não gostamos quando alguém mexe nos nossos ídolos de estimação. E podemos começar a ficar hostis, tanto com a mensagem como com o mensageiro. Eu mesmo tento pessoalmente avaliar-me em 2 pontos. Em primeiro lugar, será que esta verdade que eu estou a pregar ainda mexe comigo? Ou estou a preparar apenas a comida para dar aos outros como um cozinheiro que prepara a refeição? Pode até provar, mas não vai provar, não vai estar ali a saborear, degustar. Será que é isso que acontece comigo? Preparar a comida apenas para os outros? Ou quero que a comida mexa também comigo e saborear? Por isso, antes de preparar o sermão, oro sempre: meu Deus, que eu nunca perca a minha adoração por Ti, enquanto estudo, e depois enquanto prego, e depois no fim de pregar. Que eu possa fazer sempre tudo com espírito de adoração. Porque é muito fácil nós, pastores, virarmos mecânicos da palavra. Em segundo lugar, penso muito.
E por isso é que os meus domingos à noite e segundas-feiras são terríveis. O que prego ainda tem impacto na vida da Igreja da Graça? Ou será que já estou a pregar para os peixes? Relembrando o sermão do Padre António Vieira. Será que aquilo que eu prego ainda mexe com a vida das pessoas? Será que elas ainda sentem amor pela palavra, amor pelo mensageiro? Ou já estou a pregar para os peixes? Por isso é que há um pastor, Brian Croft, que ele diz: pastores, hoje é segunda-feira, não resignem o vosso cargo. São lutas grandes. Então, olhando novamente para o texto, temos de ter a noção que quando éramos ímpios, nós não tínhamos amor pela palavra de Deus. Por isso, voltar às origens é rejeitar a palavra de Deus. Será que estamos? Como saber? Como saber se nós estamos a rejeitar, ou melhor, como saber se nós estamos a voltar às origens? É viver em escravidão. Em segundo lugar, é rejeitar a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, é perder a intimidade com Deus. Versículo 17 e 18. Os que vos obsequiam, tive que ver o significado desta palavra, aqueles que se preocupam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso, é a ideia de preocupação sincera pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Então os falsos mestres diziam que se preocupavam com as pessoas, mas na verdade o que eles queriam era torná-las suas discípulas e não seguidoras de Jesus. Nos dias de hoje talvez era ter mais seguidores no Instagram ou no Facebook do que propriamente fazer dessas pessoas seguidoras do próprio Jesus Cristo. Não é em vão que nós vemos muitas vezes pessoas que estão no meio religioso que compram até seguidores no Instagram para mostrarem que têm muitos seguidores, o que vale zero. Pretendem criar um clube de fãs em vez de conduzirem as pessoas a ser transformadas pelo Espírito Santo. Então os mercenários da fé usam máscaras religiosas, mas o seu objetivo é atrair seguidores, transferindo a glória que é devida a Deus para uma glória pessoal. Esta semana semana passada estava a falar com um pastor que tinha lidado pessoalmente com o pastor Steve Lawson, teve que deixar o ministério, e ele próprio estava a dizer que o via nas aulas a dizer: vejam a minha caneta que custou $2.000, e exibia-se, o meu calçado custou $700, e pessoas que se exibem daquilo que têm, obviamente que caem na desgraça. Porque essas pessoas procuram exibir-se para trazer a glória que é devida a Deus para a glória pessoal. Normalmente estas pessoas têm carisma humano, mas não possuem o carisma do Espírito. Também percebemos que o falso ensino provoca divisões na igreja e acaba por afastar aqueles que Jesus uniu na cruz. Na igreja da Galácia havia divisões entre as pessoas. Isto é perfeitamente compreensível, ainda que abominável, pois a quem acredita que é salvo por meio das obras, ou que pode obter o favor de Deus através daquilo que faz, ele vai tender a ser arrogante, a ser orgulhoso, a ser crítico, até amargo com os outros. Nós, olhando para a parábola do fariseu e do publicano, nós percebemos como o fariseu estava a ser arrogante, amargo, crítico com o publicano. Porquê? Porque entendia que a salvação era mediante as suas obras. Por outro lado, quem vive pela fé, entendendo que foi salvo pela graça, nada mais lhe resta senão viver em amor diante de Deus e das pessoas. Se estamos a ser arrogantes, talvez pensemos, ou talvez estejamos a viver a salvação pelas obras. Se estivermos a ser amorosos, é porque estamos a viver a salvação por meio da fé. Como têm sido os nossos relacionamentos? Será que as pessoas sentem o desejo de se relacionar connosco ou receiam qualquer tipo de interação? Eu não vou... Hoje não. Hoje é domingo à noite. Hoje é segunda. Não vou falar com o Jonatas. Sei lá o que é. Ele pode explodir. Eu não vou falar. Os meus filhos, se calhar, às vezes pensam isso. Não é domingo à noite. Vamos ter menos conversas com o papá. Será que as pessoas têm medo de se relacionar connosco? Então examinemos, mais que examinarmos os outros, examinemos primeiro quem nós somos, antes de analisarmos quem os outros estão a ser. Uma das frases que mais me marcou sobre este assunto foi o princípio do Bob. Se o Bob está com problema com todos, normalmente o problema está
no Bob. E nós achamos sempre que o problema está nos outros e nunca olhamos para a trave que está nos nossos olhos. Temos bons relacionamentos? No que depende de nós, temos tido paz, temos vivido em paz para com todos? Paulo, apesar de ser firme, continuava a mostrar amor, desejando que eles mesmos tivessem intimidade com Deus. Vamos ver isso no versículo 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Apesar dos cristãos da Galácia estarem a regressar às suas origens, vivendo em escravidão espiritual, afastando-se da palavra, deixando de ter intimidade com Deus, Paulo continuou a amá-los profundamente ao ponto de lhes ter chamado como meus filhos. Não podemos ter ou perder esta capacidade de chamar filhos ou irmãos a quem está ao nosso lado. Esta expressão revela todo o seu afeto, todo o seu cuidado espiritual pela vida da igreja. Reparem no texto novamente. Ele até mencionou que sofreu para que eles nascessem espiritualmente. E parecia que teria de passar novamente por essas dores. No versículo 19, Paulo faz essa referência a uma das dores mais intensas, nas quais eu nunca vou saber o que são. As dores de parto. Porque acho que se eu tivesse um parto, só teria uma vez, nunca mais me enganavam. Não é? Então, eu louvo ao Senhor porque há mulheres com muita coragem. Não é? Então, Paulo fala aqui das dores de parto para descrever o que um pastor experimenta para ver vidas a serem salvas ou restauradas. Eu posso não saber o que é a dor de parto, mas sei o que é a dor de ver alguém a nascer espiritualmente ou a dor de ver alguém afastar-se espiritualmente. Olhando para o versículo 19, qual deve ser o objetivo do ministério pastoral? Ver Cristo formado na vida das pessoas. O meu objetivo como vosso pastor é ver Cristo nas vossas vidas. Paulo não desejava ter seguidores pessoais, ele queria ver Cristo refletido na vida das pessoas. A dor mais difícil no ministério pastoral é ver alguém afastar-se das verdades do Evangelho depois de ter experimentado o poder de Deus a agir na sua vida. Às vezes temos as dores de parto para vermos as pessoas a nascer, mas parece que foi uma falsa gravidez. Sofro imenso por ver as pessoas abandonarem a fé e voltarem às suas origens ao perderem a intimidade com Deus. Na verdade, estas pessoas se calhar nunca nasceram de novo, pois não houve uma verdadeira fecundação espiritual. Isto é um sério aviso. Há quem pense que nasceu de novo, mas afinal foi um falso trabalho de parto. Só um pastor verdadeiro se preocupa em ver Cristo formado na vida das pessoas, e Paulo sentia isso porque não era alguém distante, mas alguém que vivia junto da igreja. Como vosso pastor, quero dizer-vos que oro pelas vossas vidas, para que vivam em intimidade com Deus e não para terem uma experiência espiritual. Agora, em algum sítio, já não se chama culto, nem celebração, é uma experiência, porque não envolve compromisso. Não desejo que voltem às vossas origens de incredulidade ou de paganismo. Quero que vivam então uma nova vida, uma vida transformada à imagem de Jesus. O povo do Antigo Testamento também estava a voltar às suas origens depois de Deus ter os libertado da escravidão do Egito. E Moisés teve de lhes lembrar aquilo que Deus tinha feito. Deuteronômio 15:15. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus é que te remiu. Então, às vezes, nós precisamos ser relembrados como o povo no Antigo Testamento. Lembra-te, Jonatas. Tu vivias escravo, Deus libertou-te, estás a voltar agora outra vez à escravidão. É isso que tu queres na tua vida? Eu nunca vi ninguém abandonar a sua fé e ser mais feliz do que eu. As suas vidas são uma desgraça espiritualmente. Podem prosperar financeiramente, mas espiritualmente é uma desgraça. Aqueles que estão em Jesus e se viverem por meio da fé, vivem em liberdade. E libertamo-nos de todas as coisas deste mundo para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quero, por isso, desafiar-te a examinares o teu coração.
Por favor, não deixes que o peso do teu passado ou a tentação de controlares a tua vida te afastem da liberdade que Jesus tem para te oferecer. Lembra-te também que a liberdade que há em Jesus não é uma liberdade para viver de qualquer maneira, mas viver para Ele com um coração grato, um coração obediente e com esperança. Jesus pagou o preço, não para vivermos como condenados, mas como libertados. E esperamos pelo dia da consumação final. Em Jesus somos verdadeiramente livres. Se sentires que estás a perder a alegria, se sentires que estás a perder o amor por Jesus, se sentires que estás a perder o amor pela sua palavra, lembra-te de Jesus, o qual, sendo perfeito, foi até à cruz levar sobre si a punição que nós merecíamos, a fim de que pudéssemos ter um relacionamento de paz. E então louva-o. Louva a Jesus por isso. Pede que Ele renove as tuas forças espirituais e depois espera. Espera com fé. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Não voltes às origens, porque em Jesus há vida e vida eterna. Que o Senhor nos abençoe.